panelas, semijoias, automóveis. O que esses produtos têm em comum? Todos são industrializados, feitos com metais e podem colocar em risco o meio ambiente. O processo de fabricação gera resíduos, que se não forem tratados podem provocar doenças e danos ao meio ambiente. Esse é o assunto da Universidade Aberta de hoje. Há 6 anos, um grupo de alunos e professores da UPF atua no tratamento dos efluentes químicos em parceria com indústrias da região. Veja a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Desenvolver métodos que diminuam impactos ambientais são cada vez mais objeto de pesquisas científicas. No curso de Química da UPF, um estudo busca otimizar a liberação de íons de metais tóxicos na natureza. A indústria galvânica prepara produtos como peças de carro e utensílios domésticos. Mas esses materiais geram substâncias perigosas ao meio ambiente. Professores e alunos testam alternativas para solucionar esta questão. Ela se ocupa, de dar recobrimento a peças, com o interesse em tornar essas peças com maior resistência. A ideia é dar esse recobrimento com metais. E nesse recobrimento acaba acontecendo de sobrarem ainda íons de metais no efluente da empresa. O efluente da empresa, então, é o resíduo líquido dessa empresa, é o que sobra ao final do processo. E esse efluente, ele vem com uma carga de íons de metais tóxicos. A primeira parte da pesquisa, então, consiste no tratamento primário. O efluente bruto vem da indústria de desencagem de parafuso aqui da região. Então, a gente utiliza aqui na pesquisa da química materiais adsorventes, como serragem, cinzas de madeira e cinzas de carvão, no tratamento de polimento desse efluente líquido. O processo, chamado adsorção, consiste em fazer com que estes íons se fixem na serragem, por exemplo, e o líquido restante deixa de ser tóxico. Pode ser descartado no meio ambiente, lançado em um corpo hídrico, sem apresentar os parâmetros de toxicidade, sem ser tão tóxico, sem causar um impacto ambiental. Os experimentos iniciaram há 6 anos. A evolução do trabalho está ligada às análises dos testes. No efluente que vem bruto da empresa e no efluente que sofreu tratamento com serragem, com cinza, nós fazemos uma curva analítica. Quanto mais concentrações de cromo nós temos, de íons metais tóxicos, mais violeta vai ficar o nosso composto. E quando ficar sem cor é porque não tem mais íons tóxicos. Entre os íons de metais pesados está o íon cromo 6, um dos mais prejudiciais. Se liberada na natureza, essa substância afeta diretamente o homem, pois é considerada cancerígena. E esses íons são potencialmente tóxicos. O nosso objetivo principal é fazer o que a gente chama de polimento. É um tratamento secundário ou terciário para essa desintoxicação desse efluente, para depois ele poder ser lançado no recurso hídrico. A pesquisa já possui uma aplicação. Os resultados, testados em uma indústria galvânica de Passo Fundo, também fazem a diferença na formação dos estudantes. A aplicação dos conceitos teóricos na prática, a possibilidade de iniciação científica e também a possibilidade de interagir com uma empresa. Que tem um impacto social, então a gente busca não só deixar o projeto dentro da universidade, mas tentar extrapolar ele para a indústria e para a empresa. Então, nosso objetivo após a gente fazer todas essas análises, todos esses procedimentos, é de ofertar para as empresas da região tratamentos que sejam de baixo custo, para as empresas de menor porte, para que elas possam aplicar no seu sistema de tratamento dos efluentes. Para contar como essa pesquisa vem sendo realizada, recebemos aqui no estúdio as coordenadoras desse projeto, as professoras Ana Paula Vaniel, mestre em Química Inorgânica, e a professora Janaína Chaves, mestre em Química Analítica. Tudo bom, professoras? Tudo bem. Tudo bem. Eu fiquei um pouco curiosa assistindo a reportagem. Então, não é o metal em si que gera o resíduo poluente, é o processo de cobrir os objetos. É porque lá na indústria, existem alguns banhos que são onde tem esses sais, esses metais, que vão, esses íons vão se depositar na peça, passando para o estado metálico e recobrindo a peça e assim podendo proteger essa Mas peça. A peça, nós usando a peça não corremos risco nenhum. Não. É só o que sobra desse processo. É o resíduo que é remanescente de todo o processo industrial. Ana Paula, são todos os metais que têm esse alto índice de
Toxicidade. Toxicidade, Isso. nossa, que palavra. Não são todos. Uns são potencialmente mais tóxicos, né? E os danos que eles causam vão depender de com o que eles estão interagindo, se é com o ser humano, se é com a fauna, se é com a flora. Então, eles vão ter diferentes toxicidades. Então, por exemplo, a questão do câncer, que foi mencionado na reportagem, é apenas um dos possíveis danos. Isso. Depende de quem nós estamos falando. Qual é o metal mais usado? Depende muito para que é, no caso da aplicação, da aplicabilidade. Nesse caso do cromo, é porque a peça, digamos assim, vai ficar mais bonita se for utilizado, se for cromada, se ela for cromada. Né? Utensílios domésticos, por exemplo, tem o cromo. Depende, não, mas nesse caso aqui do trabalho do Carlos, é de parafuso. De parafuso. Parafuso. Porque precisa resistência. Mas, por exemplo, nós teríamos enxaleiras, panelas, talheres... É que hoje em dia se usa muito o aço inox, né, para utensílios domésticos. Então, não passa, né, por esse recobrimento, né, com o cromo. Mas... peças de automóveis, né, para que tenha aquele brilho visual mais agradável, né, ao ser humano, então a gente, né, faz o recobrimento com o cromo. Então, por exemplo, não é, por exemplo, uma joia, né, que é feita inteiramente de ouro ou que é feita inteiramente de prata. Essa joia o processo de produção dela não deixa esse resíduo tóxico. Não, porque não é o metal em si. Não é um banho. Não é um tratamento. Todas as superfícies que vão precisar receber um banho de algum metal. Existe algum metal com um nível menor? Com certeza. De toxicidade, por exemplo? O zinco, tanto que os padrões de lançamento, né, para íon zinco, né, nos recursos hídricos são bem mais elevados. Só um comparativo do íons cromo 6, né, 0,1 ppm, né, que são miligramas por litro, para zinco, que são 2. Então, com certeza, isso nos apresenta que ele é bem menos tóxico. Mas então, por que o zinco não é mais usado? Ou justamente não é tão usado? Por isso, depende da finalidade. Para que vai ser usada aquela peça? Mas eu não poderia usar o zinco para recobrir, por exemplo, uma peça de automóvel? É como disse a Ana, é porque a aparência é mais bonita se ela é cromada. E tem uma questão da durabilidade também, né? E a cor também, né? Tudo isso muda. É o aspecto visual. Alguns metais, eles sofrem o processo que a gente chama de oxidação, né, de corrosão, mais rapidamente. Outros, né, já não vão passar por isso tão rapidamente. São os metais mais nobres, né, que não vão sofrer esse efeito tão rápido, e os menos nobres. Então, a indústria galvânica, ela se ocupa de recobrir com metais mais nobres, né, porque eles vão ter melhor efeito visual, como a gente falou, e vão ser mais duráveis também. Então, em função do para que vai ser utilizado aquele utensílio, né, aquele parafuso ou mesmo, né, aquele para tratores, né, maquinário agrícola também se usa esse recobrimento, então vai se escolher, né, um metal ou outro, um íon de metal ou outro. E aí, em função desta escolha, é que o efluente vai ser potencialmente mais tóxico ou menos tóxico. Há muito tempo o metal é utilizado, né, para recobrimento. É possível fazer uma avaliação se os índices de despejo desses resíduos tóxicos ao longo dos últimos 50 anos vem aumentado ou diminuído? Não, diminuiu. Né? Diminuiu. Porque o que acontece? Existem legislações, né, enfim, e uma dessas é que as atividades potencialmente poluidoras, médio ou alto, né, esse potencial, precisa de um licenciamento ambiental para poder funcionar, né, para poder operar. E o órgão ambiental vai exigir o tratamento deste efluente, ou do resíduo que é gerado, enfim, seja emissão atmosférica, sólido ou líquido, no caso desse que a gente está falando. E a legislação estabelece esses padrões e a empresa precisa cumprir com isso para poder lançar. O que antigamente não era desta forma, não era visto desta maneira, entende? Então, é por isso que isso tudo mudou. Janaína, tu me disse antes de a gente começar o programa que o Rio Grande do Sul tem uma das leis mais rigorosas a nossa legislação é restritiva. Tem a nível nacional para padrões de lançamento de efluentes e a nível do nosso estado, que a gente precisa
cumprir, digamos assim, ou obedecer a alguns parâmetros são mais restritivos. Quer dizer que essa concentração, essa quantidade desse poluente, para poder ser lançado no rio, tem que ser menor do que é cobrado no Brasil inteiro. Vocês sabem dizer quantas empresas trabalham com isso aqui no estado? Nossa, só em Guaporé, por exemplo, que é um polo galvânico lá, acho que deve ter mais de 200, 300 empresas. E essa fiscalização, ela é atuante? Porque assim, o que acontece? Dependendo do porte, né, da empresa, existe uma resolução que repassa aos municípios poder licenciar aquela atividade. E desta forma, quando o município ele pode licenciar, a fiscalização é mais efetiva, não que a nível estadual não seja, mas é mais fácil para se chegar à empresa. Então, essa cobrança é feita, principalmente se é a nível municipal, né? Então, aqui, por exemplo, aqui no município de Passo Fundo, o licenciamento para algumas atividades e o porte é o município quem faz, então o fiscal está ali, é mais fácil, né, do que a nível estadual, que a nível estadual depende do porte, é mais difícil eles conseguirem fazer isso. Mas o importante disso tudo, para essa fiscalização também, é que a população pode ser esse fiscal, né, porque se pode denunciar se alguma coisa está errada. E como é que eu sei se tem alguma coisa errada? A cor, né, é odor, né, peixe que morreu, né. Dos rios ao redor. Exatamente, no entorno ali se pode verificar, é visual isso, a gente percebe, né. Se o tratamento desses resíduos é feito corretamente, tudo deve transcorrer normal, a água deve ter uma cor transparente, os peixes devem... Nem sempre, né. Não pode mudar a cor, ou para lançar o efluente, não pode ser diferente do corpo receptor. Não é que tenha que sair incolor o efluente. Sim, né? tem que respeitar o que a natureza ao redor daquela região tem como padrão. Isso mesmo. Todas as empresas, então, supostamente fazem o tratamento e... tem funcionado, porque elas não estão fechando. Sendo licenciadas. Então, por que é que vocês resolveram se envolver ou interferir nesse processo? Porque é um efluente com uma carga muito elevada e nem sempre o tratamento convencional consegue corresponder ao que a legislação prevê. Então, nós buscamos alternativas que sejam viáveis, né, para conseguir fazer com que se enquadre na legislação esse efluente. É isso que esse é o nosso objetivo. Porque o grande problema de algumas empresas, principalmente as de pequeno porte, é que sobra uma quantidade além, né, no efluente, depois desse tratamento convencional que a Projana falou, que não pode ir para o recurso hídrico. Então, de que forma a gente atua? A gente atuou, né? Tentando modificar esse tratamento convencional que existe na empresa, colocando para eles outros tipos de reagentes que eles podem vir a utilizar, reagentes até, né, de custo menor do que o que eles já utilizavam, né, em função desse conhecimento teórico, né, que a gente tem, e conseguir, né, enquadrar para lançamento. Ou ainda, se não estiver enquadrado no lançamento, um outro tipo de tratamento, que no caso é o tratamento de polimento, né, que a gente chama, que é o principal foco do nosso estudo, né, que é o processo de adsorção. Então vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais desse tratamento que vocês estão propondo. Universidade Aberta já volta. O uso de produtos industrializados é comum em nosso dia a dia e muitos deles são produzidos a partir de metais. O processo de fabricação gera efluentes que podem ser prejudiciais à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Por isso, um grupo de professores e estudantes de Química da UPF realiza uma pesquisa buscando soluções. Nós recebemos aqui no estúdio a professora Ana Paula Vaniel, mestre em Química Inorgânica, e o estudante Carlos Daniel Canepelli. É isso? Canepelli. Bom, tudo bom, Carlos? Está chegando agora no segundo bloco. Nós estávamos aqui, antes do intervalo, comentando que as empresas elas fazem um primeiro tratamento
E ele é um tratamento basicamente químico. Isso. A gente chama tratamento de precipitação química. Precipitação química, que envolve o quê, Ana? Até o Carlos pode, né, dar essa explicação, porque ele trabalha diretamente, né, já com uma empresa da região. Tu já estás empregado, Carlos, ou está estagiando? Empregado não, eu faço parte do estágio curricular, que está dentro do currículo do curso de Química, e eu estou então inserido nessa empresa de galvanoplastia que fornecia o efluente bruto para os tratamentos adsortivos. E essa tua relação com a empresa foi antes da pesquisa ou veio em função da pesquisa? Depois da pesquisa. Eu terminei a pesquisa final do semestre passado e iniciei esse último semestre com estágio dentro da própria empresa. Que bacana. E como é que é esse primeiro tratamento, então, do qual a Ana estava falando? Bom, o tratamento da precipitação química, ele consiste na adição de substâncias para precipitar, que é decantar, tornar insolúvel, formar compostos insolúveis. Formar compostos insolúveis, para eles decantarem e ir ao fundo do tanque. Né? Então é adicionado Ou seja, tornar uma coisa que é quase invisível um pouco mais palpável para que ela possa ser retirada. Isso. Então são adicionados alguns reagentes que têm diversas finalidades, redução do cromo 6 para cromo 3, que o cromo 3 não é tão tóxico como o cromo 6, coagulação e floculação para formar agregados para eles ficarem mais densos e ir para o fundo. E ao final desse processo, então, deixa de decantar e forma uma solução heterogênea. Mais em cima fica a água, que teoricamente não tem a concentração de íons metálicos presentes, e abaixo fica o lodo galvânico, que é chamado, onde está concentrado toda a parte de íons tóxicos que foram precipitados. Mas esse processo, pelo que a Ana estava dizendo, não é suficiente, é isso, Ana? Ele não é totalmente eficiente a ponto de tornar, né, esse aspecto líquido que a gente já tem ali em apenas água. Né? A gente sempre vai sobrar algumas quantidades dos íons e de outras substâncias que foram usadas durante o processo industrial. E mesmo o processo de tratamento também, né, os reagentes que a gente adicionou, alguma quantidade também vai sobrar nessa parte líquida. E essa parte líquida, então, contendo ainda algumas, né, quantidades desses íons de metais, essas quantidades podem estar acima do que a legislação permite, né, do que a nossa legislação aqui no Rio Grande do Sul permite. Então, a nossa ideia, o nosso objetivo é utilizar resíduos de outras empresas da região também. Então, propor um segundo tratamento. Um segundo tratamento, isso. Tá. E esse segundo tratamento vai usar esses resíduos, né, de outras indústrias da região, né, de Ou seja, já é um tipo de aproveitamento de material. E aí, então, a gente inicialmente pensou em cinzas de madeira, né, essa madeira, a queima dela é utilizada para gerar energia térmica para as empresas e vai sobrar as cinzas, né, vai sobrar esse resíduo, que a empresa também tem que dar um destino. Então, seria utilizar. Outra situação, a gente também trabalhou com cinzas de carvão, né, da queima do carvão em usinas termoelétricas, né, para geração de eletricidade. Né. Então, também foram testadas. E serragem também de madeira, também já foram realizados testes. Né. Então, esses materiais são chamados agentes de adsorção. Né? E a gente pensa sempre em agentes alternativos. Eles são para limpar essa água mais uma vez. Mais uma vez. E esse processo que vocês estão propondo com essa pesquisa, ele acontece em outros lugares? Ele já foi usado? Ele vem sendo usado? Ou é uma coisa exclusiva desse grupo? Não, ele vem sendo pesquisado há muitos anos, há décadas. Né? Porque a ideia é extremamente interessante no sentido de que, mesmo essa cinza, né, esse resíduo, esse agente de adsorção que vai sobrar no final, contendo esses íons de metais, depois ele não necessariamente vai ter que ir para um aterro, né, para um aterro de resíduos industriais. Ele vai poder ser utilizado em um outro processo. Então, a ideia toda é a minimização total desses resíduos que são gerados. Que a gente chama tanto e tantas vezes de sustentabilidade, que é a palavra da moda, né? Quer dizer, aproveitar os resíduos de um tipo de processo para organizar ou limpar outro processo que ainda vai ser reutilizado. E essas cinzas, então, elas podem ser utilizadas para a produção de cimento. Então, depois a construção civil vai poder utilizar esse material. Aí vem a grande pergunta. Quando a gente usa, por exemplo, a cinza da madeira, né, para limpar essa água dessa indústria galvânica, né, ela é uma água tóxica, esse resultado final.
ao ser misturado com o asfalto, né, ela perde a toxicidade? Na verdade, essa cinza, esse material que sofreu esse recobrimento, ele vai ser incorporado ao cimento, né? Então, ao ser incorporado ao cimento, né, na produção do cimento, isso também consome muita quantidade de energia, ela vai passar por processos a altas temperaturas. E existem pesquisas, né, então não é o foco da nossa pesquisa, a gente não tem feito esse estudo, mas existem pesquisas de que depois, quando empregado na construção civil, não existe essa capacidade de lixiviação, que a gente chama, né, desses íons de metais irem... De transmitir, né, essa toxicidade para... Existem vários estudos nessa área, mas assim, nesse momento, com os materiais que a gente tem trabalhado, nas quantidades que a gente tem trabalhado, a gente não tem como afirmar, quer dizer, seria um segundo foco de pesquisa. Carlos, se essa pesquisa é feita há anos e em muitos lugares, ela não é usada comercialmente ainda, por quê? Principalmente a dificuldade de implantação dessa metodologia, né? Porque ainda não se sabe como vai ser feita a adição dos materiais absorventes num tanque dentro da indústria, porque na indústria não são pequenos, não é beckers pequenos, né? São tanques de 1.000, 2.000 litros que contém efluente dentro. Então, futuro projeto também seria trabalhar na forma... Quer dizer, em pequena escala funciona, em grande a gente ainda não sabe. E aí também teria que ser feita uma otimização, né, dessa implementação. Então, teria que se trabalhar com, né, algum setor de engenharia, né, para a gente poder pensar como vai fazer. Porque no nosso laboratório, né, e nas imagens pode-se ver, a gente coloca dentro de um becker, faz a agitação, ali uma agitação magnética, sem problemas. Mas nessas quantidades, né, de 1.000, 2.000 litros, a gente precisaria, quem sabe, de um sistema de agitação mecânica ou passar por filtros, né, contendo esses materiais. Agora eu fiquei um pouco curiosa, eu queria fazer uma pergunta para a gente encerrar o programa para o Carlos. Carlos, a Universidade de Passo Fundo, como uma grande instituição que tem cursos de física, de química, de farmácia, enfim, ela também gera resíduos que são tóxicos. Ela cuida dos seus resíduos? Sim, cuida. Eu fiz parte também de um outro projeto, que eu era estagiário voluntário do CCTAM, que é o Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais aqui da UPF, que pouca gente conhece, em parceria com o saneamento ambiental, Setor de saneamento. Setor de saneamento ambiental também, que eles fazem todo o recolhimento e tratamento dos resíduos gerados aqui na Universidade de Passo Fundo. Pouca gente sabe, mas o laboratório de química, o CEPA, o laboratório de solos, eles geram resíduos e esses resíduos eles não podem ser descartados na pia, porque a estação de tratamento de efluentes aqui da UPF ela é exclusivamente para tratar efluente doméstico. Então ela não consegue tratar esses efluentes químicos que são mais tóxicos, né? Então, o setor de saneamento, juntamente com o CCTAM, eles trabalham em cima dessa parte de resíduos e também dos resíduos sólidos, que são os recicláveis e não recicláveis, em parceria com indústrias de catadores que vêm aqui dentro da UPF e fazem toda essa coleta seletiva. Bom, às vezes a gente escuta falar em química, física e começa a pensar que essas coisas estão muito longe do nosso cotidiano, quando na verdade estão bem mais perto da gente do que nós podemos imaginar. Por isso, a Universidade Aberta sempre procura trazer essas pesquisas aqui, para compartilhar um pouquinho do dia a dia de quem estuda e procura melhorar a qualidade de vida com você que está aí do outro lado da telinha. O Universidade Aberta de hoje fica por aqui. Na semana que vem, você acompanha outro projeto realizado por alunos e professores da UPF. Até lá!